Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou explicar para vocês como corrigir aí a sua prova do concurso do Detran do Estado do Ceará 2017 e 2018. Saiu o resultado agora dia 26/4 de 2018 para o cargo de nível médio, né? O cargo de agente de trânsito. Né? Muitas pessoas não estão sabendo corrigir a prova e saber se ficou aprovado ou não. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês calcularem a nota de vocês e saber se vocês passaram ou não. Né? Vale ressaltar que saiu o resultado, mas não é o resultado definitivo, certo? Pode ocorrer de anular questões e você ganhar ponto ou perder. Né? Então eu fiz a prova e eu vou calcular aqui junto com vocês. Então vamos lá, bem rápido. Bem rapidão para não perder tempo. Bom, a nossa prova ela teve 60 questões, né? Sendo 10 questões de português, 10 questões de informática, 5 questões de ética, 5 questões de legislação do servidor público estadual e conhecimentos específicos, que foram 30 questões. Somando aí 60 questões, a provinha básica de 60 questões. Vamos lá. Requisitos. Aqui é onde o povo tá quebrando a cabeça, né? Vamos lá então. Português. São 10 questões. Você tem que acertar no mínimo 3 pontos. Ou seja, nas questões de português, 10 questões de português, dessas 10 questões você tem que acertar no mínimo 3 questões. Professor, das 10 eu só acertei 2, tá reprovado. Nem adianta mais calcular, tá reprovado. Então aqui é requisito mínimo, né? O mínimo do mínimo. Informática foi 10 questões, você tem que acertar no mínimo 3, certo? Da mesma forma, se tiver acertado só 2, perdeu, já está eliminado do concurso. Ética, 5 questões, você tem que acertar no mínimo 2 pontos. Acertou menos, está reprovado, é o mínimo. Duas questões, né? Que valem, cada questão vale 1 ponto aqui. Legislação do servidor público estadual. Foram 5 questões, né? Você tem que acertar no mínimo 2, né? No mínimo 2 pontos. E conhecimentos específicos, conhecimentos específicos, que foram 30 questões aqui, onde estava o foco do pessoal, né? O pessoal estudou mais aí conhecimentos específicos. Por quê? Porque abrangeu o maior número de questões, certo? Então, quem fez a média aqui e foi bom aqui, com certeza tirou uma nota muito boa. Então aqui, de conhecimentos específicos, de 30 questões, você tinha que fazer no mínimo 18 pontos, né? 18 pontos. E um total aí de 60% da prova, ou seja, 54 pontos. Eu vou logo adiantar aqui para vocês que é o seguinte, conhecimentos específicos são 30 questões, mas cada questão vale 2 pontos, certo? Então, se você tiver acertado, por exemplo, 15 questões, você fez 30 pontos. Se você tiver acertado 10 questões, você fez 20 pontos, tá?
Então, só aqui para conhecimentos específicos, né? Cada questão vale 2 pontos, né? Então, você tem que somar um total da prova de 54 pontos. Somando a sua pontuação aqui, cada questão vale 1 ponto, mas para conhecimentos específicos, cada questão vale 2 pontos. Então você vai somar tudo e você tem que bater aí a meta de 60% total da prova, que seria 54 pontos. Então, eu vou calcular aqui a minha nota. Para ver como que eu me saí nesse concurso com vocês, né? Lembrando que eu não estudei muito, né? Estudei muito pouco, fiz mais só por fazer. Português eram 10 questões, né? Com a mínima de 3 pontos, eu fiz 7 pontos. Ou seja, das 10 questões de português, eu acertei 7. 7 questões de português eu acertei. Informática era 10 questões, né? A média de 3 pontos, o mínimo 3 pontos, eu fiz 5, certo? Ética, 5 questões, mínimo de 2 pontos, eu fiz 4 pontos. Legislação do servidor público estadual, era 5 questões, um mínimo de 2 pontos, eu fiz 4 pontos. Ou seja, nessa parte de cima, nessa parte aqui, certo? Eu estou aprovado, eu estou ok. Por quê? Porque eu fiz o mínimo em cada disciplina, certo? Eu fiz o mínimo em cada disciplina. Se porventura, né, aqui em português eu tivesse feito 2 questões, eu já estaria eliminado do concurso, tá? Então vamos aqui para conhecimentos específicos. Conhecimento específico, pessoal, era 30 questões. Eram 30 questões que você ia multiplicar por 2, né? 2 vezes, né? Tendo um mínimo, a média que você tinha que fazer era 18 pontos, tá? Você tem que fazer 18 pontos, certo? Lembrando o seguinte, vezes 2, certo? E 60% da prova, que seria 54 pontos. De 54 pontos, eu fiz 62 pontos. Ou seja, eu fiz 68% da prova. Beleza? Fiz 68% da prova. Certo? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, assista o vídeo de novo, porque é muito fácil de entender, certo? Português, informática, ética e legislação do servidor público, cada questão vale 1 ponto, certo? Você tem que fazer esse mínimo de ponto aqui, você tem que fazer. Conhecimento específico é 30 questões, cada questão vale 2 pontos. Você tem que fazer no mínimo 18 pontos. Na mínima, da mínima, é isso aí, pessoal. Então espero que vocês tenham entendido. E o intuito aqui é só ajudar vocês. Valeu e até a próxima.